França. Primeiramente, eu queria agradecer aí todos os presentes, agradecer os clientes, né, por dedicarem esse tempo para falar de um assunto tão relevante, né, Maria Rossi? Mas claro. antes, eu queria agradecer o pessoal do JP, a gente tem um relacionamento muito próximo, desde a época do Citibank, conheço bem a Isabela Nunes, o Giuliani, um pessoal bastante querido, e fico feliz agora de você aí representando o JP, falar um pouquinho de um mercado que é muito importante, né? A China é muito grande para ser ignorada, e a gente não aprendeu na escola, né, estudar a China. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse mercado. A gente, já na XP, dentro do escritório, a gente tem reforçado a importância de investimentos internacionais na carteira dos nossos clientes, e como a gente viu que o JP já está há mais de 20 anos, né, na China, com profissionais lá dentro, então a gente queria ouvir um pouquinho de você, como que está hoje, né? Eu acho que você consegue até... Tem uma apresentação que foi passada para a gente, eu não sei se você consegue colocar lá na tela, você quer que eu coloque, Maria? Eu ia te pedir se você pudesse me ajudar. Lógico. Eu não sou muito tecnológica, mas eu estou com a apresentação aqui na minha frente, por isso circulamos. E a minha ideia não é passar slide by slide, mas é falar um pouquinho sobre esse tema, como você comentou, que é tão grande, Érica, e é too big to ignore, né? Que é a China. E antes de começar a apresentação, eu gostaria de me apresentar. Eu estou no banco JP Morgan há próximo de 10 anos. Com muita alegria, agradeço imensamente a oportunidade do JP Morgan Asset Management estar aqui hoje com a Ébano, conversando um pouquinho sobre o tema de investimento no exterior, que é minha grande paixão. É o que eu faço há muitos anos, e junto com a nossa equipe, o Juliano, a Isabela Nunes, estamos à disposição de cada um de vocês, da Ébano, dos clientes, em disposição em falar sobre investimento no exterior. O JP Morgan é uma das maiores casas de investimentos do mundo, de recursos, de administração de recursos do mundo. São mais de 2 trilhões de dólares under management, mais de 1.000 profissionais, mais de 500 estratégias espalhadas no mundo. E com parceria com a XP Investimentos, a gente traz para o Brasil 2 estratégias complementares ao portfólio do cliente brasileiro. A gente vai falar basicamente de China, mercado doméstico, capturar a tendência de consumo, tecnologia, saúde, que são as grandes tendências na próxima década, da segunda maior economia do mundo. E falaremos depois sobre emerging market, com sustentabilidade. Sem abrir mão de alfa, com menor volatilidade, a gente consegue trazer um produto que é fechado lá fora, com uma capacity especial, né, para a XP, com exclusividade, na verdade, para os clientes brasileiros. Então, é com muita alegria que a gente anuncia essa parceria, e é só o começo de uma grande relação que a gente tem com a XP, e não é de hoje, é de muito tempo. Então, passando para o próximo slide, Érica, é muito interessante a gente começar a falar de China, né? E por que China? Por que com o JP Morgan? Por que emerging market? Quais são esses temas que eu comentei no início da nossa conversa que completam muito bem o portfólio do cliente brasileiro? E se a gente for no próximo slide, a gente queria falar um pouquinho mais sobre a China. A China saiu de 8ª maior economia do mundo para a 2ª maior economia do mundo, né? Muito pautado na última década do crescimento de infraestrutura, né? A antiga China, a antiga matriz de crescimento, né? Então, a China ela vem mudando com um grande plano 2025 e o plano especificamente do último ciclo econômico e para o próximo ciclo econômico, os próximos 5 anos, da China pautada na qualidade, pautada em sim ao consumo, que representa 55% do PIB hoje e das economias desenvolvidas aproximadamente 2/3, né? Então, ela se aproxima muito mais de uma economia desenvolvida, incluindo renda per capita por PIB, né? Que a gente chega, então... Não, tem um estudo super interessante, Maria Rossi, que eu vi do FMI, que em 2030 a China será considerada a maior economia do mundo, né? E isso aí mostra, ou seja, o próprio Estados Unidos, porque a FMI fica em Washington, reconhecendo, né, que em 2030 a China se torna a maior potência do mundo,
Vocês acreditam nisso também ou que pode acontecer antes? Não, esse é o nosso call, mas isso é muito pautado com a China, que cresceu com a matriz de infraestrutura, e a China, que hoje chega a $10 mil de renda per capita por indivíduo para o PIB. Esse é um número, é um turning point. Né? Quando você chega nesse número meio mágico, onde você divide a economia de desenvolvida de país emergente, aqui você precisa ver qualidade. E a China, nos últimos 5 anos, ela vem desenvolvendo um projeto de ciência, matemática, física, tecnologia, que pauta essa qualidade do ponto de vista da educação. Então, a gente acredita que a China, nas próximas décadas, ela pode virar a primeira economia do mundo, exatamente por essa ascensão da classe média chinesa. Hoje a gente está falando, estamos falando de uma economia de 1,5 bilhão aproximadamente de pessoas, 500 milhões de pessoas da classe média atualmente na China, e a gente estima mais 500 milhões de pessoas na classe média na próxima década. Então, estamos falando de consumo, a gente está falando de uma população com um aumento de renda per capita, consumindo, então, serviço, que vai representar cada vez mais um percentual relevante do PIB, como é nos Estados Unidos, por exemplo. E a China, acho que esses números aqui de exportação de 35% para 18%, ela representa muito bem, numericamente, essa mudança da matriz econômica chinesa. Então, hoje, a gente tem uma China muito mais voltada para um consumo do mercado doméstico chinês, que representa em torno de 85% do mercado doméstico chinês, 85% da receita das companhias vem do consumo da população chinesa, mais resiliente ao cenário macroeconômico. E é muito importante a gente colocar aqui que o cenário base de Estados Unidos, eleição de Joe Biden, ou seja, Partido Democrata, com a Casa do Senado, dia 5 de janeiro a gente vai ter a confirmação, republicana, é o que a gente conhece como o governo Remi-Remi, que é o seguinte: a gente tem, então, um governo dividido, ao medo dos mercados financeiros, né, de aumento de corporate taxes, não vai acontecer da magnitude que o Joe Biden, no Partido Democrata, previa. E o pacote adicional do Fed, do Banco Central Americano, na economia, para que dê o sustento do crescimento econômico. Vale lembrar que a gente ainda não tem todas as pessoas, enfim, vamos começar o plano de distribuição da vacina, então a gente não vê ainda crescimento na ponta, a gente ainda tem 13 milhões de pessoas desempregadas na maior economia do mundo, a gente vê, então, um crescimento moderado, um plano adicional de $1 trilhão, no Partido Republicano se esperava 3 trilhões. De novo, é bastante recurso para que você dê o segundo gás na economia. Dito tudo isso, a gente acredita num dólar mais acomodado no médio e longo prazo, com uma cesta de moedas, e a gente está num novo ciclo econômico, e que é excelente para país emergente, e o que a gente chama de risk-on da economia. Aonde a gente vai buscar o yield? Aonde a gente vai buscar alfa? No mundo asiático, porque ele representa 80% do índice de emerging market atualmente. O Brasil é 5%. Então, a gente colocando em perspectiva, a gente traz para o cliente brasileiro, na próxima página acho que a gente consegue exemplificar tudo isso que eu comentei, a segunda maior economia do mundo, representa 20% do PIB global. O Brasil representa, nessa faixa pequenininha embaixo, 2,4%. É o segundo maior mercado de renda variável do mundo, é o segundo maior mercado de renda fixa do mundo. Então, a gente está falando de mercados extremamente líquidos, mas ineficientes do ponto de vista de preço. E é isso que a gente quer explorar. E é isso que a gente quer trazer para o cliente brasileiro. E é muito importante a gente entender no próximo slide, Érica, a diferença da antiga China pautada no lado esquerdo da página na bolsa H-Shares, que são empresas domiciliadas e listadas na bolsa de Hong Kong, com aproximadamente 713 bilhões de dólares de market cap. São grandes empresas, mas listadas na bolsa de Hong Kong. Então, é o que a gente chama majoritariamente a antiga China, né? As antigas exportadoras, para o A-Shares, né? Que é exatamente o mercado doméstico chinês, com quase 4 mil companhias que alimentam o consumo do mercado chinês doméstico, listado nas bolsas domésticas chinesas, com 10 trilhões
de dólares de market cap. Então, aqui a gente está falando de um universo de companhias extremamente líquido, mas ainda que complementa o portfólio do cliente brasileiro. No próximo slide, a gente fez um comparativo muito interessante e meio básico do que é a Bolsa Brasileira, Bovespa, indicada pelo MSCI Brasil, e o CSI 300, que é o benchmark dessa estratégia que a gente está trazendo para o Brasil. É como se fosse o S&P 500 nos Estados Unidos. É o CSI 300 no mercado A-Shares. E a gente consegue observar no lado direito da página esse dado pequenininho, que eu não sei se os senhores estão vendo, mas eu vou falar, que é o Information Technology. A gente tem quase 10% no mercado de CSI 300 e 0% no Brasil. Vamos diversificar o portfólio do nosso cliente, buscando setores e companhias que a gente não tem através do mercado de capitais público no Brasil. E aí, eu acho que essa que fecha a grande tese de China, né? Agora, a gente não pode deixar de comentar que é um mercado ineficiente do ponto de vista de preço. Ele é um mercado dominado pelo retail client. Ainda, no próximo slide, a gente consegue observar no gráfico inferior da página que aproximadamente somente 4% da bolsa ela é de investimento de cliente institucional global. E 95% é dominado por cliente de retail. O que isso quer dizer? Se a gente não tiver uma boa assessoria, se a gente não tiver um bom assessor para nos auxiliar nos investimentos globais, provavelmente a gente vai comprar na alta e vai vender na baixa. Eu falo isso pessoalmente, né, no mercado brasileiro, que não é fácil. Então, ir investir na China não é simplesmente comprar um ETF de China. Por quê? 23% aproximadamente do CSI 300 é dominado por companhias governamentais, ou seja, com composição acionária de mais de 51%. E é exatamente isso que a gente quer evitar. A nossa tese é consumo, saúde e tecnologias, grandes tendências, em todos os aspectos da linha de negócio. Então, o último ponto nesse slide que eu gosto muito de ressaltar é a correlação do CSI 300, que é a última linha desse gráfico, dessa tabela superior da página, com o Ibovespa, que é a penúltima coluna. É 0,17%. É muito baixa a correlação do mercado doméstico chinês, indicado pelo CSI 300 e o Ibovespa. Então, faz sentido a gente falar de China. Sim, não é trivial, é um mercado com volatilidade de preço, mas nós temos uma presença local. O JP Morgan adquiriu este ano 100% de uma asset chinesa. E o nome do jogo na China é distribuição. Então, quando a gente tem uma presença local, nós temos uma presença de mais de 50 anos, com gestão de longo prazo e presença local, com conhecimento profundo das companhias, a gente consegue ter uma gestão ativa. A gente vai chegar na parte de performance, mas esse fundo anualizado, desde o início, ele rentabiliza 8% acima do benchmark anualizado desde o início. É impressionante, é impressionante. A XP fez um trabalho magnífico de selecionar o produto killer nosso na China e que a gente traz em exclusividade para os clientes da Ébano. No próximo slide é um resumo de tudo que eu comentei até agora sobre China. Ou seja, o que a gente quer capturar do mercado doméstico chinês? Qual é a nossa grande tese no A-Shares? Consumo das famílias em comida, menos grão, mais proteína. Consumo das famílias em service, saúde, robótica na saúde, telemedicina, como a tecnologia influencia no healthcare, que é impressionante. Esse é um segmento que cresce em cavalgadas escalares, né? Num ritmo muito grande. E tecnologia, não só do e-commerce. A China vende em um dia, no dia do solteiro na China, 3 vezes o que o Amazon tenta vender no mesmo dia no Valentine's Day. Então, essa é a grande potência da China que a gente quer capturar. E está só no começo, gente. Me perguntaram hoje de manhã qual é o time. Será que eu perdi esse grande movimento? Não, está só no começo. A China pautada na qualidade, no consumo,
está só no começo, né? Tem muita coisa para fim. Imagina que vai dobrar a quantidade de pessoas que entram na classe média chinesa, que hoje compra sua geladeira, que hoje está comprando bens essenciais e que vão entrar no mercado de consumo, principalmente na saúde e tecnologia, né, Erika? Nossa, não, e teve um dado que eu vi da China que me chamou muita atenção. O que a China gastou de cimento em 3 anos equivale ao que os Estados Unidos gastou em 100 anos. Então, assim, a gente consegue ver a velocidade. Então, quanto mais você estuda a China, quanto mais você se aprofunda sobre a China, você vê o tamanho do potencial, né, Maria? E, assim, outro dado que me chamou a atenção hoje, a China tem 1,4 bilhões, né, 1,4, né, a população. Só que 4 bilhões. Só que 800 milhões usam a internet. Gente, a gente está falando que isso equivale Estados Unidos, Brasil e Indonésia, a população, né? Então, assim, quando você fala de consumo, né, e saúde e tecnologia, faz total sentido, né, Maria? Realmente, o JP está lá. É impressionante. E aí você vê o potencial, né? E você vai mostrar um pouco mais à frente também o retorno, né, dos fundos. Então, assim, realmente faz total. Quanto mais você estuda a China, né, mais você vê o potencial e como faz total sentido, né? Eu falo, gente, como que a gente ainda não estava na China? Mas legal. Eu acho que a gente não ter investido na China antes realmente a gente consegue compreender, né? A China não é um tema trivial, não foi um tema trivial, né? Muito pautada por esse crescimento de infraestrutura e de um governo desde 1949, há 70 anos, o governo comunista, socialista, capitalista no que prega, né? A gente fica aqui tentando entender no final do dia qual é o drive do governo, mas a gente sabe que não é um tema trivial, mas hoje a gente com clareza consegue entender que a China pautada para o consumo, saúde, tecnologia, qualidade, serviços, consegue colocar a China como segunda maior potência global do ponto de vista econômico e consegue colocar a China nos benchmarks, ou seja, no olhar dos investidores globais, né? A China hoje representa 40% do MSCI Emerging Market de peso, o Brasil é 5%. Esse é o olhar do investidor global para a China. Então, aqui a gente está falando do Made in China for China. Tá? Estamos falando dali para a população, para esses 1,4 bilhão de pessoas que você comentou muito bem, Érica. E o JP Morgan tem uma experiência profunda de mais de 50 anos de gestão na Ásia. Então, a gente tem os capabilities para poder prover e oferecer para os nossos clientes, hoje aqui, o que há de melhor na China, né? E se a gente puder passar para uma página que eu sou apaixonada, que é a página 11, a próxima, Érica, que é o time. Esse slide. Desculpe se está com muitas fotinhas 3x4 e a gente não consegue compreender, mas, para mim, a beleza do JP Morgan na Ásia é você ter profissionais, são mais de 25 analistas dedicados para a Ásia, sentados na Ásia, com presença local, sentindo a inflação, com conhecimento profundo das companhias. E o Howard e a Rebeca, que eles têm uma experiência profunda no mundo asiático, em gestão de Ásia, mercado doméstico, eles são gestores da estratégia. Então, em conjunto com os analistas espalhados pela Ásia, que sentem e consomem inflação, principalmente na China, a gente consegue, no final do dia, ter esse advantage, ou ter essa beleza, que é extrair alfa de um mercado ineficiente. Tentar sair do noise de curto prazo e olhar 3 a 5 anos. Essa que dá a nossa beleza e disciplina no processo de investimento, que é pautado em valuation, fundamento e posição técnica. Aqui a gente está falando de um produto best ideas, qualidade e growth no outcome. China é um mercado de growth, né? Então, a gente aqui quer pautar qualidade e evitar os chamados shadows bank, que são aquelas companhias dominadas pelo governo que, em si, injetavam crédito na economia. A gente quer as companhias que, de fato, têm um processo de capex,
que de fato tem um plano de crescimento pautado nesse crescimento da classe média chinesa, nesse consumo dessa economia gigantesca para ser ignorada. Eu acho que é muito engraçado falar de China, né? Agora a gente estudando durante muitos e muitos meses. No próximo slide, Érica, a gente consegue trazer o portfólio, né? Qual é a carteira do China? No próximo slide 14, esse. E o que mais me chamou a atenção e que me trouxe aqui uma vontade de conhecer profundamente as companhias foi o Ping Insurance, que é a maior companhia que a gente tem no nosso portfólio, que é a segunda maior seguradora do mundo. Essa seguradora tem 3 grandes negócios: banco, asset e o Ping Doctor. E o Ping Doctor, eu fui a fundo para conhecer essa linha de negócio. Eles atendem 400 mil pessoas por dia no telemedicina. 400 mil pessoas por dia. E o que é mais engraçado e interessante de entender é que o robô é o primeiro atendimento, ele tenta dar o primeiro diagnóstico, se ele não consegue, automaticamente você já fala com o especialista, e se o especialista não consegue te atender, ele automaticamente marca um appointment no hospital mais próximo da sua residência para que você vá 1, 2, 3 ou no mesmo dia. Então, é impressionante a rapidez, né? E o consumo dessas famílias para o Ping Doctor. E esse é só o começo. Essa companhia colhe aproximadamente 85% da receita do próprio mercado doméstico chinês. E a segunda maior seguradora do mundo. Então, esse é um assunto que me trouxe muito, muito interesse. A segunda é engraçado, que é a Montai, que é uma empresa que vende bebida alcoólica. Eu não sei se vocês conhecem, mas o chinês gosta muito de vinho de arroz, né? E que tem uma ressaca horrorosa no dia seguinte, pelo menos é o que me disseram. Mas é muito famoso. Ela é 3 vezes o market cap da Diageo, que tem aquela Smirnoff Ice, que vende o John Walker, que está nos casamentos, nos nossos eventos por aí. 3 vezes de market cap, atendendo somente o mercado doméstico chinês. Gente, a gente está falando de companhia, como vocês podem observar por aí, food, frozen, 200% de crescimento nos últimos 9 anos em comida congelada na China. Impressionante, né? Esse consumo, essa nova forma de consumir. E a barreira de entrada ainda é grande. É difícil você imaginar uma Kraft entrando no mercado doméstico chinês, entendendo o consumo do alimento chinês, que é tão diferente, né? Então, as empresas domésticas, elas dominam, de fato, esse mercado. E essa é só uma palhinha do que é, então, o tamanho do mercado doméstico chinês. E na próxima página, passando a próxima página e indo para 16, que é a que a gente comentou bastante, Érica, a próxima, que é o retorno, né? O próximo slide. A gente mostra, então, que desde o início, o China A-Shares, que é esse produto, no lado direito da página, since launch, que é desde o início, a gente rentabiliza 17% anualizado versus o benchmark de 8% anualizado. Então, é um excesso de retorno de 8% em relação ao benchmark. Essa estratégia tem aproximadamente 3 bilhões de dólares under management e é uma estratégia realmente que hoje só o cliente que está dentro da estrutura da XP com a EBA não consegue acessar, mas nenhum outro distribuidor. Vocês podem imaginar o quanto que a nossa dor de cabeça, né, com os demais distribuidores, Juliana, Isabela e eu, estamos tendo. Mas é com muita felicidade que a gente traz isso com exclusividade, acessando, então, um mercado com projeção de crescimento de 2 dígitos. O CSI 300 tem uma projeção looking forward de 12 meses de 12% anualizado. O nosso fundo, ele, como vocês podem observar, é ativo. Então, a gente aqui não quer entregar o índice, porque também a gente não quer comprar as empresas governamentais. E a estimativa de crescimento do PIB chinês é algo em torno de 4,4%. Versus 1,8% dos Estados Unidos. Maria, assim, eu acho que na hora que a gente vê a diferença do retorno do produto versus o benchmark, seria certo afirmar que, justamente pelo JP ter uma equipe dedicada para a Ásia, que está lá, que conhece, porque assim, o que todo mundo diz que a China é fechada e para conseguir informações de empresas é muito difícil.
né? Mas que eu vi que a maior parte do time lá, eu acho que é da própria China, né? São asiáticos. Estou certa ou estou errada? 100%. Você pode ver que está todo mundo de apinha, né? Tem aquele olhinho puxadinho. É todo É. mundo na Ásia. E você só consegue entender Brasil, eu falo isso muito para os nossos clientes. Você só consegue entender Brasil se você está sentado em Brasil. É um mercado peculiar. Na China, a mesma coisa. Você está certíssima, Érica. Entender o mercado chinês, você precisa ter uma equipe respirando inflação chinesa, respirando o mercado, para que você conheça a empresa profundamente e faça o investimento dos nossos clientes. Afinal de contas, estamos lidando aqui com recursos de cliente, que é para a gente a nossa preservação, né? Essa nossa confiança que a gente tem dos clientes com a presença local na China. Então, acho que a gente combina o que de melhor do JP Morgan, que é a presença local, com décadas de gestão na China. A gente não começou a fazer isso ontem, a gente faz isso há muito tempo, e com um retorno muito interessante vis-à-vis o mercado. Então, não é fácil. O mercado doméstico chinês tem volatilidade, como tem Brasil também. É um pouco menos do que Brasil, na verdade, mas tem volatilidade e tem ineficiência de preço. Então, é isso que a gente quer trazer e isso que a gente gostaria de capturar. E a gente vem entregando aí, então, um resultado consistente, interessante, que chamou a atenção da gente trazer isso para o Brasil com a XP. Ótimo. Vamos para a Emerging Market, que é um assunto também, se não tivermos perguntas, é um assunto tão bacana, porque aí a gente entra com uma beleza de sustentabilidade, uma beleza realmente interessante, que os investidores globais, gente, eu estou falando de cliente, fundo soberano da Arábia Saudita, um dos maiores fundos soberanos do mundo, endowment, que hoje só investem globalmente através de ESG Factors. Então, está no nosso dia a dia, não é só moda. No próximo slide, eu consigo mostrar para cada um de vocês que o tema ESG está cada vez mais na pauta dos investidores. No lado esquerdo da página, não sei se os senhores conseguem ver direitinho, mas a gente consegue observar uma curva exponencial, né? Crescente. E isso quer dizer o seguinte, é a quantidade, medido pelo Bloomberg, a quantidade de procura dos investidores pela sigla ESG no mundo. E isso é crescente. No lado direito da página, a gente observa que a coluninha azul e a coluninha cinza. A coluninha azul é o retorno dos mercados de renda variável e ESG versus o retorno dos mercados normalizados. Você vê que a gente não abre mão de alfa para buscar ESG em países emergentes. E a gente entrega uma volatilidade menor. Então, é um mercado que faz sentido do ponto de vista de retorno, sabe? Aqui a gente está preocupado e a gente quer entregar para o nosso cliente um alfa em relação ao MSCI Emerging Market, mas de forma sustentável, de forma de olhar as companhias que estão projetando o seu crescimento pautado na nossa filosofia, na filosofia ESG Factors e de acordo com o nosso sistema proprietário de exclusão. Então, esse produto, ele exclui setores, companhias como tabaco, armas, gaming, né? Setores que não estão dentro, não estão condizentes com o nosso processo de ESG. E a gente vai atrás, no final do dia, de companhias que estão mais ligadas à mudança de clima, a mulheres no board, mais transparência, uma divisão igualitária para os seus stakeholders dos resultados. Então, é isso que a gente vai mostrar. Na página 21, Érica, que mostra o time, né, dedicado a esse produto, é muito interessante a gente observar que o Richard tem 36 anos de experiência, é impressionante, ele lidera o time de Emerging Market, mas essa coluninha cinza são gestores que a gente chama de Fundamental Research, ou seja, é um time que só olha fundamento, né? Que está olhando a composição da companhia, que está preocupado no final do dia de identificar aquele catalisador, né, necessário para compor o portfólio. E a gente pode observar os Country Specialists, o azulzinho, que o Howard, que é o gestor do China, ele está aqui contribuindo também para o Emerging Market. Então, a gente
a gente seleciona os gestores especializados em cada país para compor o portfólio, para compor o time de gestão do Emerging Market. E depois a gente entra na coluna de Investment Specialist, que são os analistas, e não menos importante, o time de ESG, né? O time que reporta diretamente para o Comitê Executivo do Asset, ou seja, não tem linha de reporte de gestão, e ele garante, monitora que todo o processo de gestão do Emerging Market, que leva em consideração exclusão de setor, exclusão de indústria, fundamento, posição técnica e evaluation, assegura que todo esse processo ele tem o ESG Factors em cada análise. Ou seja, é um questionário de mais de 98 perguntas, por exemplo, na primeira fase, onde os analistas têm que garantir que aquela companhia ela segue o nosso processo de qualidade de ESG Factors. Por exemplo, proxy vote, né? Eu quero garantir que a votação no comitê, no board dessas companhias estão alinhados com o ESG Factors. Então, isso demanda realmente um conhecimento profundo. A Jennifer é a head desses 50 profissionais dedicados globalmente ao ESG no JP Morgan, e a cada processo de investimento, no nosso caso aqui de Emerging Market Sustainable, garantir que a gente está seguindo o nosso processo de investimento com qualidade. E aí, no final do dia, a gente quer acessar as empresas de qualidade, premium, e que tem uns economists, ou seja, um valuation interessante. E o time que vai definir a composição do portfólio é exatamente o time de Fundamental Research, que são os gestores do fundo. Alguma pergunta, gente? Érica? Não, um ponto importante, assim, que eu acho que hoje, né, daqui a uns 2, 3 anos, empresas que não estiverem, né, dentro dessa regra, elas não terão mais competitividade, né? Então, eu acho que isso está muito claro. Hoje, os investidores eles estão buscando, eu quero investir em empresa onde tenham mulheres líderes, eu quero investir em empresas que se preocupam com o ambiente. Então, eu acho que vai ser natural. A empresa que hoje não estiver dentro das regras do ESG, a tendência dela, né, no médio ou curto prazo, é não sobreviver, né? Você concorda com isso, Maria Rosa? Concordo. Eu concordo e concordo também no economics, porque os stakeholders, os investidores em geral, cada vez mais procuram essas empresas para investir. Então, esse alinhamento de interesses é impressionante, a gente começa a observar e a gente consegue gerar valor, né? Não olhando para, por exemplo, para setores como eu comentei, de tabaco, armas e gaming. Indo para o slide 25, que eu acho que resume bem o nosso processo. Uma dúvida só, Maria Rossi, por exemplo, um dos itens é a questão da governança, né, do ESG. E quando a gente fala de China, né, a impressão que se passa, né, é a dificuldade e a clareza nas informações. Eu sei que esse fundo de emerging market não necessariamente, né, deve ter um pedacinho, né, mas eu acho que restringe um pouco o fato dessa clareza nas informações. Esse é um ponto muito importante, Érica, porque como no China a gente está procurando qualidade, acho que está alinhado o Howard pertencer ao time aqui de gestão do Emerging Market Sustainable, né? Mas, de fato, o China A ela representa somente 5% do índice, né? E vai representar cada vez mais, exatamente por a China representar hoje a segunda maior potência do mundo. Isso vai aumentar. Então, China vai estar cada vez mais na pauta dos investidores globais. Mas você tem toda a razão. O governance é um ponto de melhora, né? No mercado chinês, principalmente nas empresas que são dominadas pelo governo, né? Que tem mais de 51% de composição acionária do governo. E é o que a gente não quer fazer, é o que a gente não quer investir. Então, você tem toda a razão. Esse produto possui 80 ativos, né? 80 ações de 1.300. Você vê que não é um screening negativo relativamente alto para que a gente consiga as melhores empresas pautadas na qualidade e não no trading, né? E não naquelas empresas que vão estar olhando no curtíssimo prazo os seus resultados. Então, é uma construção mesmo de médio e longo prazo para a gente chegar nesse portfólio de ações de baixo custo operacional, de alto nível de compartilhamento de informações, né? Mais alinhado com essas grandes tendências e diversificação efetiva, né? Dos seus negócios.
negócios. Então, a gente está super animado porque a gente consegue, de novo, vamos mostrar o resultado, a gente consegue gerar um valor muito interessante. Vamos pular direto para a página 26, que é o portfólio, porque aí a gente tem companhias que a gente conhece muito, né? Então, a segunda maior companhia do produto é a Alibaba, né? E aí a gente quer capturar de novo o comércio, o e-commerce de país emergente, que é altíssimo e que tem um potencial gigantesco. E o Alibaba, ele não só também investe no e-commerce, que todo mundo sabe, mas também no cloud, iCloud, que é uma tendência global muito forte para os negócios, né? Cada vez mais os negócios nascem e ficam na nuvem. E esse crescimento foi acentuado pela crise do Covid-19, sem dúvida nenhuma, e o Alibaba pegou na veia, né? E a gente também tem um banco indiano, né? E é muito interessante quando eu fui olhar o banco, é um banco de altíssima qualidade, de médio porte, e é um banco que quer capturar esse serviço financeiro online desse crescimento que a Índia, da classe média, já teve e vai ter cada vez mais. 30% da população também indiana vai para a classe média nos próximos 20 anos. Então, é um dado interessante, a gente quis capturar isso através de serviço financeiro. Porque quanto mais você aumenta a sua renda, mais você consome serviço financeiro também, certo? Então, a gente foi atrás de uma empresa de qualidade no mercado indiano, por exemplo, que a gente também tem presença local. Então, eu acho que esse é o grande resumo, e eu não posso deixar de falar, na página 28, Érica, porque a gente está falando de ESG, eu queria contabilizar isso para os senhores, eu queria contabilizar isso para cada um de nós que estamos aqui hoje. A gente está falando de 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes menos emissão de gás carbônico na atmosfera. Isso é impressionante no nosso portfólio. A gente está falando de menos 57 carros, 106 voos comerciais, 4,3 milhões de menos folhas impressas, que representam o nosso portfólio hoje para o nosso cliente, ou seja, muito mais condizente do que a nova era, o novo ciclo econômico, uma nova forma de investir. E na próxima página é tudo que eu comentei no início, que eu fico super feliz de estar dividindo essa live com você, Érica, porque duas mulheres, e as mulheres hoje aqui estão do nosso lado, porque 79% das empresas no nosso portfólio têm mulheres representadas no board, 79%, mais de 11% do que no índice, né? 55% das empresas do portfólio têm diretores independentes, mais de 20% do que no índice, e 47% das empresas distribuem mais da metade dos seus lucros, e isso é mais do que 19% do índice. A gente aqui levanta a mão, bate palma para as mulheres, mas, de novo, isso é só o outcome. A gente está falando de executivos com a mesma qualidade que vai contribuir da mesma forma para uma determinada companhia. E aí eu acho que o slide seguinte reflete o resultado disso tudo. Ele é um produto lá fora fechado, a gente traz em capacity na versão ESG para o cliente e consegue entregar year to date 12% de retorno acima do benchmark. Em 3 anos, 7,7%. Em 10 anos, 4%. Ou seja, é impressionante essa consistência e essa qualidade do produto para o cliente brasileiro. São mais de 10 bilhões de dólares under management nesse produto. E a gente traz como uma capacity para a XP, para o cliente da Ébano, e a gente está super, super feliz de estar podendo falar sobre essas duas estratégias que são realmente diferenciadas e que vai, de uma forma ou de outra, dar acesso ao cliente brasileiro ao mundo asiático. Vale a pena mencionar que o overlap entre as duas estratégias são somente 3 ativos. Então, o cliente que tem mais ou menos apetite a risco, o cliente que quer hedge, não quer hedge, quer, ou seja, exposição cambial ou não, a gente trouxe nas duas versões. Então, converse com o seu assessor, converse com o seu profissional de investimento, que com certeza ele conhece o seu perfil de risco e vai indicar a melhor forma de você acessar, seja o mercado chinês, seja o emerging market com sustentabilidade.
Eu agradeço muito o tempo e desculpa se falei demais. Não, assim, excelente, Maria Rossi. Eu acho que você conseguiu realmente explicar muito bem. Eu agradeço. A gente vê o seu ânimo, né, de falar de China e de emerging markets também. Então, assim, eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço o seu tempo. E o que é mais legal, né, assim, o cliente ele consegue aplicar, né, nessas estruturas internacionais de uma forma muito fácil, né? Ele consegue acessar sem precisar ter uma conta internacional, sem precisar de toda a burocracia que até 2015 ele não tinha acesso. Então, através da XP, através da Ébano, você consegue realmente acessar tanto produtos da China, dos Estados Unidos, produtos da Europa, produtos de emerging market, você consegue acessar uma gama de produtos. Por que a gente quis trazer o JP aqui para falar com todos vocês? Porque realmente é uma casa que se diferencia, principalmente nessa estratégia, né, da China, dado que eles estão anos lá fora, gente, e o retorno do próprio investimento mostra a expertise do time. Então, a gente está à disposição para conversar com todos vocês. Agradeço o tempo, agradeço a Maria Rossi mais uma vez pela gentileza, pelo tempo, e vamos agendar visitas e conversar um pouco mais sobre isso. Agora, Maria Rossi, a gente já tem investido bastante, viu, no produto da China. Obrigada. Viu? Muito obrigada. E realmente a gente acredita na potência e a gente acredita na gestora, que é o mais importante, né? Muito obrigada pela confiança. O JP Morgan agradece a oportunidade dada pela Ébano Investimentos, da gente estar conversando hoje com os seus clientes. Para a gente, isso não é de extrema importância. Todo o time está 24/7 à disposição de cada um de vocês, através da Érica, do time. Muito, muito obrigada. Em nome do JP, toda a equipe, a gente fica super feliz. Eu estou no banco há mais de 10 anos e não tem momento mais feliz de falar de investimento no exterior do que agora. Eu acho que esse é o grande momento das empresas globais e a gente está aqui com um time completo para atender vocês. Por favor, nos conecte, a gente vai ficar super feliz. E, de novo, muito obrigada pela confiança. A gente que agradece. Obrigada, Maria Rossi. Obrigada, um abraço pessoal. A todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.